E aí galera, beleza? Tudo bem? Como é que os senhores estão? Eu espero que todos os senhores estejam bem. Aí os pipão no alto, né? No alto e avante, enfim. Deixa eu ver se eu mostro mais um pouco ali também, né? Panoramicidade e etc. Ali os caras cortaram a árvore, não sei porquê, né? É o flash. Então é isso aí. Bom, gente, então o negócio é o seguinte. Nossa, ali ficou maneiro até, ó. Maneiraço, fenomenaço. Bom, gente, então o negócio é o seguinte, né? Hoje eu meio que prometi que eu ia fazer um vídeo aí sobre a obra de arte, né? Acho que o cara, como é mesmo o nome dele? Caravaggio, né? Que é esse cara aí que fez o quadro Os Trapaceiros, né? Que também tá no hall das grandes obras clássicas, né? De arte, etc, né? E também eu falei que eu ia fazer de alguma do folclore nacional, né? Não sei se o Curupira... Não, Curupira eu já fiz, né? Curupira, Saci, Yara, né? Eu acho que eu ia fazer da Yara, né? Mas vou deixar aí para uma próxima. Eu acho que do folclore eu acho que eu ainda consigo fazer, né? Agora do Caravaggio, como tá no meu e-mail institucional da minha faculdade, é difícil eu extrair aquele texto de lá agora, né? Então acho que eu vou deixar para uma próxima oportunidade. Bom, gente, mas fora isso, né, eu gostaria aqui de responder uma pergunta, né, que é muito decorrente para mim, né? Muita gente me pergunta por que eu sou contra o Estado laico, né? Porque eu acho que é ruim o Estado laico, né? Enfim, então vou lá por partes, né? Vou também dar exemplos, né? E, bom, por enquanto também o ruim é que eu não tenho dados, né? Não tenho fontes aqui, né? Mas eu posso pesquisar bem por cima, né? E depois elucidar melhor, né? Eu acho que isso daí, tudo que eu vou falar é de coração, né? Eu tenho certeza nisso daí que eu tô falando, mas enfim. Bom, gente, eu sou contra o Estado laico porque eu acho que o Estado laico, e muitas das vezes, eles acabam relativizando toda a moral para eles conseguir pôr em prática e praticar os atos mais lesivos que existem contra a repartição pública, contra as coisas públicas, né? Contra todas as estruturas que são públicas. E tipo assim, o Estado deveria ser o menos possível, né? Não sou a favor do Estado grande, interventor, né? Tem gente que acha que para o Estado ser eficiente o Estado tem que ser enorme, tem que ser o Leviatã, né? Mas enfim. Então, eu acho que o ruim do Estado laico, o Estado secular, é que ele vai para uma linha de raciocínio, né? E muitas das vezes justamente nessa, né? Vamos relativizar toda a moral, tanto faz, né? Tanto faz como tanto fez, né? Vamos meter a mão no dinheiro público mesmo, porque tá tudo certo, né? Agora é claro, né? Não falando que não existem países aí de maioria, sei lá, ateia, né? Países laicos, né? Que como posso dizer assim, que existe uma grande corrupção, né? Pode ser que não, né? Alguns querem falar que, sei lá, os Estados Unidos é o país mais corrupto do mundo, mas internamente não, ele pode ser externamente, né? Bom, a China não precisa nem falar, né? A China é o país que mais tem ateu, então você vê como tá lá, né? O comunismo lá implantando e comendo solto, né? O Japão, em tese, ele seria um estado laico no papel, mas na prática não, né? Porque lá o que é abundante no Japão é o shintoísmo, né? Que inclusive um brasileiro que mora lá, né? Que é descendente de japonês, ele explica aí pra gente porque o cristianismo não cresceu muito lá no Japão, né? Aí ele explica os motivos, né? Enfim, bom, eu não posso conversar com ele, né? Não sei, né? Mas caso eu tivesse contato dele, né? Caso estivesse lá, eu poderia dar algumas dicas para ele, né? De como argumentar, rebater, né? Acho que algumas coisas ele trouxe até interessante, né? Bom, acho que talvez os países bons mesmos, né? Que são em tese laicos e tem uma maioria ateia. Acho que a gente pode falar aqui Finlândia. Acho que só a Finlândia, né? Finlândia, Suíça, né? Acho que talvez Luxemburgo, né? Liechtenstein, né? Mas também são países que têm uma taxa de ceifação de vida, né? De pessoas que dão cabos das suas próprias vidas, né? De cabos de vidas, próprio cabos de vidas muito grande nos períodos de inverno, né? Não sei, né? Por isso que eu acho que também tem muito brasileiro que não gosta de viver no velho continente, né? Nos países nórdicos, né? Não, país nórdico não.
os países do norte, né, os países boreais, né, justamente porque por causa do frio, né, do clima frio, né, não sei, enfim, né. Então acho que tem uma correlação com isso. Agora vamos voltar, gente. Agora aquilo que eu estava falando para vocês também, né? Eu acho que não é porque um país ele é devocional, né? Ele implementou, sei lá, o cristianismo como religião oficial, que significa que ele não é problemático, né? Que ele não tem problema. Obviamente que ele tem, né? Um pouco de corrupção tem, mas eu acho que não é tão, mas tanto quanto o Brasil, quanto outros, né? Que são laicos, né? E eu acho que tem uma tendência muito forte a querer fazer com que o nosso estado vira laicista, né? O estado, né? Tipo assim, eu já não sou a favor do estado laico, mas pior ainda, eu sou um estado laicista, né? Que quer obrigar as pessoas a serem laicas, né? Daqui a pouco, se você for numa tribuna, você falou: oi, boa tarde, gente, Deus abençoe nosso país, Deus abençoe a nossa nação, né? Os caras já vão querer te ostracizar, já vão querer te punir por causa disso, né? E eu não sei, né? Eu espero que nosso país não caminhe para esse lado, né? Mas aos poucos, bem devagar, eu acho que, né, tá começando a tender para esse lado, né? Mas enfim. Então, voltando aí para um estado, né, devocional, bom, eu acho que os estados devocionais cristãos são a Dinamarca, obviamente, que inclusive é luterana, acho que seria o melhor exemplo que a gente poderia dar, né? A Dinamarca, Costa Rica, deixa eu ver qual outra, Botsuana na África, né? Grécia, Reino Unido, eu acho que mais alguns aí, né? A religião oficial, né? É o cristianismo. Na Inglaterra é o anglicanismo, na Grécia é o ortodoxismo, na Dinamarca luteranismo, né? Como já falei, Grécia ortodoxismo. Bom, o Vaticano, né, também, obviamente, né, catolicismo. E na Costa Rica, se eu não estou enganado, é o catolicismo também, né. Na Botsuana, eu tenho quase certeza que eles vão tender um pouco pro metodistismo, né, metodista, né. Acho que é a denominação deles, mas, né, é livre todas as demais denominações também. Agora, gente, também a questão de um estado devocional, né, um estado que tenha uma religião oficial, não necessariamente ele vai perseguir outras religiões, né? Bom, isso daí eu gosto mais ou menos de ver aos moldes que os árabes, por exemplo, falam, né? Arábia Saudita, né? Falar uma grande maioria lá de pessoas de árabes que viviam na Arábia Saudita, eles se propuseram, né? A grande maioria venceu para colocar o islamismo como a religião oficial da Arábia Saudita. Então isso foi um processo democrático. É o que eu também concordo, né? O Brasil, sei lá, virar um estado devocional, se a maioria dos brasileiros falar: a gente quer que o cristianismo seja a religião oficial, beleza, né? É algo que a gente pode sancionar, mas também eu gostaria que fosse uma livre denominação, né? Não precisa ser exatamente católico, né? Pode ser católico, luterano, enfim, batista, né? Isso daí é uns moldes, mais ou menos aos moldes também que é Botsuana, né? Acho que um pouquinho da maioria é metodista, né? Mas pode ser luterano, pode ser católico, pode ser ortodoxo, pode ser anglicano, pode ser batista, né? Então também eu acho que eles vão mais ou menos para esse lado, né? Bom, gente, agora só para finalizar, uma coisa assim que eu vejo no geral, né? Estados devocionais que existem cristãos, né? Cristianismo. A gente tem vamos lá, cristianismo, o islamismo, né? Arábia Saudita e principalmente os países árabes, né? Islâmicos. Depois do cristianismo tem o budismo, que eu acho que é no Butão, né? O único país que fala que o budismo de lá é a religião oficial, né? E relativamente a gente pode falar que alguns lugares de Jerusalém, a religião oficial lá deles é o judaísmo, né? Lá é os judeus, né? Agora, gente, o que eu vejo assim, a gente talvez nesse sentido, né? Talvez eu seja um pouco mais universalista, né? Eu tenho uma tendência universalista nisso, né? O Deus, sei lá, cristão, né, o Deus da Bíblia que a gente segue é diferente do Deus que os judeus seguem em Jerusalém, dos árabes lá em Meca, Medina, né, enfim, né, outros lugares islâmicos também, o budismo, né, o Buda lá que o pessoal do Laos, né, acho que é Laos o nome do país, Butão, né, perdão,
O budismo lá do Butão, né, que eles seguem é diferente do Deus cristão, mas, né, eles usando todas as bases morais das religiões deles também para não cometer a corrupção, a corrupcência, né, para conseguir higienizar o estado deles, né, eles não roubar. Nossa, olha que legal. Nossa, mano, um gavião. Gaviãozaço fenomenaço. Bonito o gavião, hein? Mas enfim, gente. Presente da natureza. Enfim, então vamos lá. Por isso que ele espantou as pombas também, né? Vamos retomar aí ao assunto falado. Então, tá, vai deixar o helicóptero aí passar de novo. Eu tinha visto um gavião, um falcão, né? Não sei. Então, beleza. Então, gente, voltando, né? Uma questão que talvez nesse aspecto, talvez eu tendo um pouco mais para a questão universalista, né? Eu acho que assim, o budista, o islã, os judeus, eles podem usar os livros de base, os livros sagrados deles, a moral deles, né? Para tentar ser o mais higiênico, né? O mais limpo possível nas questões públicas, né? Não sei, né? Vamos também pôr um outro exemplo lá. Sei lá, Brasil, Dinamarca, Grécia, Inglaterra, Botsuana, Costa Rica, Butão, qualquer outra, Arábia Saudita, foram os países devocionais, né, independentemente da religião, países devocionais que não tiveram corrupção, né? Basicamente ninguém roubou, legal, né? Eu posso discordar deles na questão religiosa, na questão denominacional, né? Na questão do que eu acredito, de crença, de fé, né, de credo, né? Agora eu não posso ir contra a questão de que foi bom eles não terem se corrompido, que mais feito corrupção, ter desviado dinheiro público, né? Então tudo isso daí é plausível, né? Tem muita gente que tem um certo preconceito contra as pessoas que defendem um estado devocional, né? Aqui no nosso país, né? Um estado devocional que seja cristão, que eles falam que talvez a gente prega alguma supremacia de alguma religião, que sei lá, a gente vê um país que é budista, né? O Butão, né? Que não teve corrupção, a gente vai ver isso com maus olhos. Não, a gente vai ver isso com bons olhos, né? A gente só não vai concordar, né, com questão religiosa, mas eles não fazendo mal, não praticando mal, né, porque uma corrupção, né, um peculato, um desvio de verba pública é uma coisa ruim, né, é algo ruim, é uma maldade, né. A gente vendo eles não cometendo maldade é algo positivo de qualquer forma, né, seja o Butão, seja a Arábia Saudita também, né. Eles falam, o Alá, né, Alá não quer que a gente roube, então a gente não vai roubar, não vai ser corrupto, de qualquer dessas formas é algo positivo, né. Enfim, gente, então acho que eu vou nessa aí, né? Eu acho que eu tentei explicar aí pra vocês, né? Porque eu não sou a favor do Estado laico, né? Eu sou a favor do Estado devocional, né? Eu vou nessa aí, a cachorra já tá latindo pra caramba, né? Enfim, então até a próxima, né? Até o próximo vídeo. Fiquem todos aí na santa paz de Deus. Um forte abraço. Fui, tamo junto. Falou, passou a égua. Até a próxima. Fui, tchau.